Saudações alvinegras! Saudações! Vai, Corinthians! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 117. E aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Irmandade Romero esta semana. Mas a gente vai ter que mudar o nome, né? Irmandade Paraguaia. Será que temos alguém do Paraguai nos assistindo agora, nos vendo, nos escutando? Olha, a família do Romero tá inteira assistindo lá, né? Bom, e não tem jeito, temos que começar esse podcast falando do garoto Romero, do paraguaio. O mito. A sensação corintiana, o garoto que está pegando fogo, digamos assim, né? Cara, quantos gols essa semana, Gibson? Essa semana foi 5, mas desde que voltou da Copa foram 9 gols, 6 do Romero. Em 4 jogos. Impressionante, né? É, impressionante. É uma média de 1,5 gols por jogo. Ele já passou o Rodriguinho na artilharia do brasileiro. Né? Só nesse período pós-Copa ele passou o Rodriguinho, que era o nosso artilheiro até então. É inacreditável, né? Ele... Que faz, hein? Tem um meme dele falando, desculpa a palavra, mas o Corinthians é foda. Desculpa a palavra, mas o Romero é foda, cara. Que isso? Arregaçou essa semana aí. Pelo amor de Deus. Jogando muito. E é curioso, né? Ele começou jogando essa semana na posição dele mesmo, do lado direito. E aí, por uma circunstância ali do jogo, ele acabou virando esse falso 9. E parece que ele se encontrou ali. Marcou 2 gols na primeira partida e agora já marcou mais 3, né, nessa segunda partida. O nosso 9 estava no elenco tava já ali o tempo faz inteiro. tempo, A gente descobriu ele agora, não é isso, Gibson? Cara, então é engraçado saber que você falou, foi uma coisa sem querer, né? O Jonathan se machucou ali. O nosso outro Zé Rolando do ataque não faz nada lá, já tá machucado, enfim. E, cara, o Romero acabou parando ali naquela função e veja o que aconteceu, né? Agora, o que me deixa com a pulga atrás da orelha é... Daqui a uma semana e meia, 2, na teoria, os caras começam a voltar dessas contusões. O que o Loss vai fazer, bicho? Agora ficou com uma rosca na mão, porque acabou de contratar o atacante, né? E não vai botar o atacante pra jogar porque o outro... Eu acho que agora eles vão ter que comer um pouco mais de feijão aí pra tentar arrumar essa posição. A verdade seja dita assim, foi um tanto inesperado, né? Esse sucesso estrondoso do Romero. O Romero fazer uns golzinhos aqui e ali... Normal, ele sempre fez, sempre participou, sempre foi muito ativo. Não à toa é o artilheiro da arena e tal. Mas ele já jogou nessa posição centralizada, ou como falso 9, ou mesmo como 9 real, e não teve este mesmo sucesso. Exatamente o que eu ia falar. Então, foi surpreendente ele ter esse êxito todo em um jogo e meio. Né? Ele foi 5 gols em um jogo e meio ali na posição, como 9. É verdade. 120 minutos aí, pô. Tem jogo de Copa do Mundo que durou 120 minutos e não sai nenhum gol. Eu acho que ele ia estar precisando descansar. Aí teve a parada da Copa, ele deu um relax, ela pegou uma piscina, né? Acordou inspirado. Falou legal, vamos jogar bola agora esse semestre. É bom você falar isso, que o Romero chegou com essa fama, né? De um jogador que marcava gols e tal, ele veio do Cerro Porteño. Mas no início do Corinthians foi muito discreto, um garoto tímido. E ele demorou pra deslanchar. Na verdade, o Romero só virou titular no Corinthians mesmo em 2016, depois do desmanche. Sim. Foi importante em 2017, mas agora ele tá assumindo um protagonismo nessa semana, digo, né? Sim. Que dá um alívio, né? Justamente na saída do Rodriguinho, né? Ele vem não crescendo, né? Em jogos importantes, aparecendo, provocando os adversários e tal, fazendo uns golzinhos. Mas ele ainda não era o protagonista do Corinthians esse ano, era o Rodriguinho. O Rodriguinho saiu e ele assumiu essa posição. Mas acho que desde 2017 ficou muito claro, muito nítido a importância dele pro time, né? Ele pode não ser o protagonista, mas ele é um coadjuvante essencial, assim, um cara que você não consegue tirar do time. Às vezes você quer tirar do time, né? Você pensa, esse cara não tá jogando bem, etc. Mas pode ser ruim com ele, mas é bem pior sem ele, assim. A gente aprendeu isso às duras penas nesse último ano e meio. E quando ele tá bem, ele tá muito bem. Quando ele tá inspirado, e não só essa semana foi excepcional, mas teve outros momentos de inspiração dele que ele contribui bastante pro time, faz a diferença mesmo. E realmente, acho que dessa vez ele assumiu isso de uma forma, não sei se foi a inspiração, como o Gibson falou, da Copa do Mundo, o descanso. Agora, outra coisa que talvez possa ter influenciado de repente nesse sprint do Romero, foi olhando essa saída do Rodriguinho, cara. De repente ele viu ali uma chance de falar, cara, posso ocupar ali um protagonismo
ficou um espaço na liderança do time ali, faltando, né? Um vácuo. E ele falou, de repente vou entrar ali, né? É um dos jogadores que está há mais tempo no Corinthians, né? Ele está desde 2014 no Corinthians. A gente já falou que ele tem uma questão nos podcasts anteriores, essa questão do contrato dele que vai terminar no ano que vem. E que ali o Corinthians talvez já quisesse negociá-lo porque teria que pagar uma grana para os empresários. Agora o Romero assumindo esse protagonismo e marcando os gols, você acha que é mais fácil ele sair ou é mais difícil ele sair? Eu tô feliz que a janela já tá pra fechar. Porque tem um mês de janela. Não tá porque pra fechar. Do jeito que ele tá... Não, mas se ele fizesse isso antes da Copa, já não tava mais no time. Ah, sim, sem dúvida. Já tinha saído. Não, mas tem um mês. A janela fecha no final de agosto. Tem um mês, mas assim, os times já fizeram muitas contratações, etc. Então há poucas vagas fora, entendeu? Tem menos time procurando. Mas quando você pega esses sheiks árabes são bilionários, eles podem comprar 50 Ferraris ou 100 Ferraris. Carilli não faz diferença. Faz assim. diferença. Faz diferença. Mas você acha que o risco dele sair é real? Existe? Ou você acha que a gente tá exagerando aqui? Eu acho que se existisse... como falta um mês de janela, existir sempre existe. Mas eu acho pouco. Agora, acho que até o fim do ano ele fica. Eu acho que o risco existe, mas vai depender de vir aquela proposta muito boa. Porque também ele sente o momento bom dele, ele gosta muito do Corinthians, da torcida corintiana, isso é muito nítido. A identificação dele com a torcida é enorme. Isso, né? Obviamente, não garante a permanência do Carilli. O Carilli sabe disso, o Jadson saiu já, o Renato Augusto saiu, o Ralf saiu, todo mundo saiu já com essa mesma identificação. Sim. Então, mas acho que ajuda nesse momento, assim, ele sabe que tá nessa crescente e que pode sim se valorizar, né? Eu acho que é um risco grande, obviamente, ele se mantendo nesse nível. Primeiro é um risco grande a gente ganhar um título, né? Muito arriscado isso. Se ele jogar assim, daqui o ano... Se ele continuar jogando assim o ano... A gente ganha vários títulos aí, a gente termina o ano e ele sai. Aí não tem jeito. Se ele mantiver minimamente esse nível, obviamente não fazendo 5 gols por semana. Sim, sim. Mas 4, né? Uns 3. Uns 3. Eu aceito 3. Você aceita 3? Eu tô trabalhando bem com 3. Mas estão falando aqui, já tem algumas pessoas comentando aqui, sim, perguntando do Jadson, disputar. O Lucas Ribeiro perguntando do Jadson, o Thiago Souza falando que o Jadson merece o respeito da Fiel. Essa Ronaldo semana ele ele assinou o contrato novo dele, o pré-contrato, e aceitou uma redução de salário. Tá saída, né? Sim. E o Jadson selou uma permanência, pelo menos até alguém oferecer alguma coisa que possa ser interessante. O Jadson já tá no final da carreira, né? Mas o que eu queria falar, assim, além do Romero estar jogando melhor com a saída do Rodriguinho, o Jadson também, retornando ao time, com uma posição mais firme de titular e tal, também tem jogado melhor. Não tem, nossa senhora, a gente já viu jogos do Jadson que ele domina e tal. Não é isso, mas ele tem sido uma peça bem interessante ali no meio, participado dos gols, participado das jogadas, auxiliado e pensando nesse momento que, assim, ele é o cara experiente do ataque agora, né? Se antes todas as ações ofensivas passavam pelo Rodriguinho, agora passa pelo Romero e pelo Jadson, né? Então... É verdade. Vamos falar do primeiro jogo, então. Vamos falar dos jogos dessa semana, né? O Corinthians jogou 2 vezes a semana, 2 belas vitórias. 2 vitórias até semelhantes, no certo sentido, apesar do placar ser bem diferente. 2-0 contra o Cruzeiro na Arena, 4-1 contra o Vasco lá em Brasília. Enfim, o Vasco resolveu mandar o jogo lá. Quem que vocês acharam dessas partidas? O Corinthians jogou bem, jogou mal, enfim, vamos lá. Ele fez 2 segundos tempos bons, né? As 2 partidas foram bem semelhantes nesse sentido, né? O primeiro tempo contra o Cruzeiro eu não achei tão ruim quanto foi o primeiro tempo contra o Vasco. É nítido, assim, o time entrou desconcentrado e no intervalo alguma coisa mudou aí. No primeiro jogo parecia ter sido a saída do Jonatas e a mudança de esquema tático, né, que tinha feito isso. Mas aí no segundo jogo fica essa impressão que de repente no vestiário o Loss tá fazendo alguma coisa, assim. Ele tá misturando um pozinho mágico ali. Tem algum segredo ali que ele tá, enfim, Ele não é bom na pré-eleção, mas na meio-eleção, né? Ele é bom, assim, ele manda bem. Ele é bom de intervalo, né? No intervalo, antes do jogo não manda tão bem, mas no intervalo ele sabe o que falar pra ajeitar o time. Isso que me deu a impressão também. Porque a diferença entre os 2 tempos foi gigantesca nos 2 jogos, né? Nos 2 jogos. Sim. Eu acho que a mudança do Jonatas causou uma diferença já no Corinthians, já melhorou, mas não foi aquele tudo. Mas no intervalo o time voltou com outra postura. E eu acho que é importante dizer assim, voltou com outra postura, voltou a fim de jogar bola, a fim de ganhar a partida. Nos 2 jogos, né? E isso a gente não via nessa era Loss, né? Exatamente. Desde que o Loss assumiu, a gente não via esse ímpeto de, a gente tem que ganhar, essa coisa sangue nos olhos, vamos pra cima, não via.
E agora apareceu, né? Pô, é um contraste gigantesco. A gente tava até falando aqui antes com a semana anterior, né? Como a gente se sente em relação ao time. Na semana anterior, você analisa, nem foi tão ruim assim. Ganhou um jogo, perdeu outro. Se você olhar depois da Copa, o time ganhou 3 jogos, né, oficiais, e perdeu um único jogo, né? E um jogo que não se encaminhou para aquilo, né? Teve aquele primeiro tempo também... Foi um pouco invertido, porque o primeiro tempo não foi tão ruim contra o São Paulo, né? Foi aquele 0x0 morno e tal, e depois que... o segundo tempo foi bem ruim. O segundo tempo foi ruim. E de repente a diferença foi não só o ímpeto, mas o fato de ter conseguido, pelo menos nesses 2 jogos dessa semana, feito um gol cedo no segundo tempo, né? E isso dá aquele gás, fala, pô, abriu a porteira, sei lá, não sei. E o jogador, quando marca um gol... É nítido, o time, né, vai pra cima, assim, é comum, assim, tem aqueles 5 minutos de mais ímpeto. Eu acho que teve aquele lance também de... Cara, tem dia que a bola entra, saca? Alguém comentou no grupo da Irmandade lá que parece que o Romero tinha dado 3 chutes a gols e os 3 foram os gols. Tem dia que, cara, dá 10 chutes e não entra, bicho. Tem dia que dá 3 e os 3 entram, né? Então acho que, óbvio, não tinha o mérito do Romero, que tá, pô, as jogadas foram muito legais, mas... Tem dia que dá certo, cara. Talvez a semana do Romero tá na semana de dar certo. E nesses 2 jogos, quer dizer, a gente teve no meio disso a estreia do Douglas no meio, né? Sim. E chegou como se tivesse já no elenco ali, né? Tipo, vem aqui, toma a camisa e vai pro jogo. E... foi até um upgrade em relação ao René Júnior. Foi impressionante, né? Ele entrou meio que emergencialmente, né? Porque tinha acabado de chegar e o René Júnior se machucou. Se machucou pra variar. E o Corinthians, que começou o ano com 10 mil volantes, agora olhou e falou, pô, cadê os meus volantes? Emprestei tudo, vendi, fiz qualquer coisa com ele. Falou, bom... Pega esse moleque que chegou agora, põe pra jogar. E jogou bem, assim. Ainda tem espaço pra melhorar. Obviamente, entrosamento é uma coisa que faz falta. Ele ainda tem que entender algumas coisas ali, mas foi bem seguro. Principalmente na marcação, jogou muito bem. E no primeiro jogo contra o Cruzeiro, apareceu muito bem próximo da área ali. Nesse, achei que apareceu menos. Ficou mais na marcação. Mas jogou bem. Gostei dele. Eu acho que ali a gente encontrou... Por enquanto, nesse momento, um substituto pro Michael, né? Ah, sim. Uma chegada talvez mais tímida no ataque nesse início. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver aí. Mas eu gostei, achei que o garoto chegou com personalidade, né? Não sentiu a camisa, tá jogando bem, muitos passes certos, tá fazendo o meio campo rodar e tal. Enfim, foi uma boa contratação. E jovem, né? Um garoto... Outro que chegou bem também foi o Avelar, cara. Bicho, ele tem um lance, com trave, né? Impressionante como ele gosta de botar a bola na trave, né, cara? Acho que a gente tem que passar um briefing pra ele. Avelar, tudo que você fizer, menos 10 centímetros. Tira 10 centímetros, bicho. Mas é impressionante, assim, como ele entrou bem no time, né? A gente tava vindo de um ano onde... Lateral esquerdo era o nosso buraco negro, né? Qualquer talento que chegasse lá desaparecia. Aí apareceu o Sid Clay. Putz, foi indo bem e tal, cresceu. Aí o Sid Clay é vendido, a gente pensou, caralho, ferrou, o que vai acontecer? Tá vindo esse Danilo Avelar, não sei o quê. E já entrou bem. Já entrou cobrindo bem esse espaço, com um estilo de jogo bem diferente do Sid Clay, eu acho. Assim, ele joga bem muito mais pela lateral, tem um tipo de aproximação bem diferente do Sid Clay, mas muito presente em todos os jogos que ele jogou. Eu acho que ele é mais discreto que o Sid Clay, né? De maneira geral. Tanto na parte defensiva, eu acho que ele se posiciona melhor e consegue roubar mais facilmente as bolas. E na parte ofensiva também ele é um pouco mais discreto, aparecendo um pouco menos do que o Sid Clay. E o Sid Clay caía muito pelo meio, né? Ele às vezes cortava muito pro meio. Acho que o período que o Sid Clay teve de meia, ele pegou esse hábito de tentar cortar pro meio. O Danilo Avelar fica mais na esquerda, mais de toque, menos de infiltração, apesar de ter, por exemplo, o primeiro gol contra o Cruzeiro saiu de uma bola dessa, né? Que ele, que ele pegou sozinho, entrou e chutou. Teria sido um golaço, né? Um golaço, com uma jogada sensacional do Romero, e a gente pensou, essa foi aquela jogada do Romero pro mês. Estávamos enganados. Não, porque o passe do Romero foi lindo. Foi maravilhoso. O passe que ele fez ali no meio de 3, tocar ali pro Danilo, chutar, merecia ter feito o gol, mas apareceu o Romero para pegar o rebote. Foi um raro lance, né, dele aparecer ali no meio, né? Mas ele tem participado, eu acho que discreto, mas ao mesmo tempo participativo, né? Sim. Discreto em termos de chute e tal, mas tem participado bem. E principalmente na parte defensiva, como você falou, dando essa segurança e fazendo o básico, né? A gente viu hoje lá, uma hora o Pikachu passou por ele e ele não deixou o Pikachu passar. Ele falou, não, a bola passou, mas você ficou aqui, negão. Derrubou o cara, até depois ele fica falando, aqui não, apareceu na câmera, aqui não, pô, não. Nem tenta, você me dribla, mas você fica, cara. E é isso. E tem o pessoal comentando aí, falando... Muita gente dando os pitacos aqui, falando que o Walter Jardim Melo falando que as 2 melhores contratações
concorda, foi o Danilo Avelar e o Douglas, caíram feito uma luvinha. Vlad falando Pedrinho titular. O Vlad vai tocar nesse assunto aqui também. Falar sobre isso. Não, podemos falar disso. Precisamos falar sobre Kevin. Precisamos falar sobre o Pedrinho. que também parece que se acertou ali com o Osmar, com o time. Achou o espaço dele no jogo, assim, no meio campo. Tá jogando bem o moleque. Tá jogando muito. Já vinha jogando bem, né? Mas ele... o Pedrinho chegou a ter uma chance com o próprio Osmar antes da Copa. E não correspondeu, né? Ele entrou bem em algumas partidas, e o Osmar falou, vai, joga. E não correspondeu, oscilou e tal, aí saiu do time. Parecia que tinha ficado uma hora negra sobre ele, assim, pensando, pô, não dá, agora não é o momento do Pedrinho. Depois da Copa voltou reserva. Isso, voltou reserva, mas atuou bem nos amistosos, etc. E aí, da mesma forma, contra o Cruzeiro entrou, ajudou muito o time e dessa vez começou como titular. E engraçado, porque na época lá dos amistosos, o Marquinhos Gabriel vinha numa crescente, né? Você pensaria, pô, ele vai ter chance agora, até ocupando uma vaga possivelmente do Pedrinho. Mas quando começou os jogos pra valer, quem que teve a chance mesmo foi o Pedrinho, né? Nos jogos, o Pedrinho não jogou, né? Logo depois da Copa, ele não jogou umas partidas, o Marquinhos Gabriel que entrou mais. Sim, mas também não... Não, e também não produziu, assim, o esperado. Eu acho que aí vamos tentar o Pedrinho e tá dando certo, né? O Pedrinho se acertou ali nesse segundo tempo contra o Vasco, com mais liberdade, sem ter que voltar tanto. Quer dizer, o próprio Loss falou isso na entrevista, e deixa o Romero voltando mais e tentando chegar na área, e o Pedrinho com mais liberdade. O Pedrinho e o Jadson, né? O time vai se encaixando, né? Acho que, apesar de a gente ter ganhado o Campeonato Paulista e com méritos e tudo mais, o time ainda não estava tão encaixado, não estava fazendo... Foi muito na raça, né? Foi muito mais na raça do que no Acho que, de repente, esse segundo tempo contra o Vasco talvez seja o ideal mais perfeito que a gente chegou nesse ano inteiro, inclusive. Sim. Talvez tenha sido o melhor tempo do Corinthians o ano inteiro. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas aí, porque o time jogou bem nesses 2 segundos tempos. É muito cedo pra se empolgar. Sim, é muito cedo pra se empolgar. Não vai ser toda semana que o Romero vai fazer 5 gols, ou vai ter partidas excepcionais como tem tido. E claro, ele fazendo mais gols vai chamar mais atenção, vai ter mais marcação, enfim. Agora, a gente não pode... Assim, o Cruzeiro é um time mais forte e tal, mas o Vasco não é um time bom, não é um time forte. Não vem fazendo boas campanhas. É um time muito raçudo, muito aguerrido, mas não tem muita qualidade técnica ali, né? Então, isso ajuda pro time poder crescer em cima de um Vasco, né, por exemplo. Agora que a gente falou do Pedrinho e falou do Romero, vem a pergunta. E o Loss? O Loss tá ficando, tá indo, meu velho, tá indo. Eu acho que se não fosse o Andrés na diretoria, o Loss não tinha ficado até esse momento, mas com o Andrés lá... Não vai ser fácil o Loss cair, assim, vai ter que ser uma coisa mais extrema do que tem sido. E não vai ser uma derrota pro São Paulo, não vai ser umas 3, 4 derrotas ou não vitórias logo antes da Copa, num período conturbado, que vai derrubá-lo. Tem que entender assim, esse time tá em formação, pô. A gente tá falando aqui, nossa, o time achou a escalação ideal, a gente tá entrando em agosto agora, né? E assim, e pode sair jogador, tempo, tá chegando o jogador, tá chegando o jogador, tá saindo jogador. Tem muita gente perguntando sobre o pessoal que tá vindo aí, a gente vai falar sobre eles também. Tem jogador voltando de contusão, né? Tem muita coisa, o time ainda vai oscilar, o Pedrinho entrou bem, vai oscilar, o Romero, obviamente, a gente conhece, vai oscilar, o Jadson vai oscilar, muita coisa ainda vai acontecer. Mas eu acho que o Loss se ficar nesse ganha, perde, vai ficar até o fim do ano. E se ganha, com certeza. Se ficar no ganha, certamente, não tem dúvida. Antes da Copa a gente falava, não dá pra jogar o trabalho do Loss porque pegou isso no meio, pegou o time desmontando, pegou todo mundo cansado, quebrado, machucado. Sim. Aí falou, vamos ver depois da Copa. O trem andando. Aí vamos ver depois da Copa. O depois da Copa até agora são 4 jogos, os quais ele ganhou 3. 75% de aproveitamento. Tá bom. Porra, bicho. Se continuar assim o resto do ano. Já que 75% até o fim do ano, pelo amor de Deus, vamos beliscar muito título até o fim do ano, né, cara? Eu acho que vai depender muito, assim, a permanência do Loss a longo prazo, como planejamento e tal, e acho que o André só vai abrir mão de alguma coisa para um planejamento pro ano que vem, vai depender muito, nem tanto do brasileiro, mas das outras 2 competições. Se cair cedo na Copa do Brasil, se cair cedo na Libertadores e ficar só um brasileiro meio morno, é capaz de falar, vamos trazer outro cara para já começar a planejar para o ano que vem.
porque esse cara não tá dando. Mas se seguir em frente nesses dois, aí acho que é difícil querer mudar. Acho muito difícil. E, querendo ou não, o Corinthians está com uma atuação espetacular dentro da arena, né? Mata-mata, é isso que precisa para ser campeão. Ah, sim. Joga bem em casa. 90% segura. De aproveitamento em casa, você leva qualquer campeonato mata-mata aí. O Maurício Marques colocou aqui: tô com medo de dormir e acordar com a seguinte notícia: Corinthians vende Romero para Lailo Hall, da 5ª divisão do futebol da Malásia, por 200 mil. Não durma então, Maurício, não durma. Fica acordado, pelo amor de Deus. É que nem o Freddy Krueger lá, né? Não durma. Não durma. Fica acordado. O Maurício não pode dormir, minha gente. Vamos mandar uma mensagem pra ele a noite inteira pra ele ficar acordado. Bom, vamos falar das contratações do Corinthians que estão próximas de ser anunciadas. Aparecendo aí, né? Aparecendo aí. São 2 estrangeiros que estão chegando aí. Sérgio Dias, um paraguaio, pra fazer companhia aqui. Você acha que isso mexeu um pouco também com os brilhos do Romero? Ele pensou, estão colocando outro atacante paraguaio aqui, não. Já tem um aqui. Já tem um aqui. Acho que não, que o Romero acho que não tem essa... Ele é um cara muito confiante, né? É incrível o quanto ele é confiante, assim. Numa semana como essa se justifica, mas é muito incrível, assim, como mesmo nos piores momentos o Romero não perde a confiança. Ele sempre... Então por isso que eu acho que isso não se encaixa muito no personagem do Romero. Mas tá chegando aí o Sérgio Dias, um paraguaio. Tava no Real Madrid, né? Ele se destacou aqui na América do Sul, foi pro Real Madrid, lá não conseguiu jogar, tava jogando na 2ª divisão da Espanha. Teve que ser operado, tá sem jogar desde novembro do ano passado, então é muito tempo sem jogar. Já fez os exames, tudo indica que ele ainda vai precisar de um mês aí pra entrar em forma, pra começar a poder ser utilizado. Então esse cara aqui a gente precisa falar mais dele em setembro, provavelmente a gente vai começar a ver mais ele. O lado bom é que tem campeonato até dezembro esse ano. Campeonatos importantes aí. Não sei se dá pra inscrevê-lo ainda na Libertadores, tá? Porque a gente perdeu algumas vagas de Libertadores com esse entre e sai de gente, né? Tem um limite de pessoas que podem inscrever. Você pode inscrever mais 5 jogadores, mas o Corinthians também já perdeu já perdeu uns 10, então acaba perdendo espaço aí, né? O Corinthians também tem apostado muito nesses jogadores que vêm de contusão, né? O Avelar veio de contusão. Quem mais veio de contusão que chegou agora? O próprio Douglas aí, veio de contusão. O Jonatas veio de contusão também, né? Sim. E por isso consegue... E já voltou a contusão. A equipe de sondagem lá de contratação do Corinthians fica na porta do hospital, pra ver quem entra, né? Que nem aquele advogado, né? Pode ter cadeia, né? Acho que o Corinthians tem fama de recuperar os jogadores e tal, isso até facilita esses empréstimos e tal. Acho que o Corinthians achou deu certo com o Ronaldo. Uma linha ali pra procurar jogadores. Falando do Ronaldo, curioso, né? Hoje o Romero, no segundo gol que ele fez, ele superou o Ronaldo em números de gols feitos, Ronaldo Fenômeno, em número de gols feitos pelo Corinthians. É uma comparação meio besta, porque um jogou muito mais jogos que o outro e tal, mas é um feito aí. E mais interessante é a comemoração dele, né? Porque ele fez o dedinho típico, né, da Brahma lá, que o Ronaldo fazia, mas ele também fez o símbolo de uma barriga, vocês viram? Ele parou e fez um... eu me perguntei, por que ele fez isso? Agora você tá explicando. E depois ele falou, na hora que ele fez, ele falou, será que é uma homenagem ao Ronaldo? Que coisa bizarra. E depois ele falou, até homenageei o Ronaldo. O símbolo do Ronaldo agora é isso. Porque assim, se um dia eu quiser ultrapassar o Gibson em alguma coisa, eu vou fazer assim também, ó. Eu tô homenageando o Ronaldo aqui, viu? Muito engraçado. Fiz gol. Quando o Ronaldo começou... Quando o Ronaldo começou a jogar no Corinthians, eu era magrinho. Eu engordei porque eu dei homenagem a ele. Mas curioso e reverente aí a comemoração dele. Mas enfim, o Ronaldo é um que o Departamento Médico do Corinthians recuperou por mais uma superação do Ronaldo na carreira dele. Em parte por isso, e em parte por ser um gênio do marketing, que o Ronaldo é tão grato e tão presente no Corinthians até hoje, né? Outro jogador que tá chegando no Corinthians é o chileno Ángelo Arauz. Arauz. E é uma coisa bem diferente do paraguaio, né? Vinha jogando, pode chegar já jogar que nem o Douglas, eu não sei se vai acontecer isso, mas teoricamente poderia. Mas ele não pode jogar Libertadores, né? Porque ele já disputou várias partidas pelo time dele no Chile. Mas é um meia. Parece que a torcida do ex-time dele agora, né, tá revoltada com o presidente. Como é que pode, sei lá o quê. Até teve um cara aqui no Twitter que falou, agora eles estão vendo... Agora o Corinthians tá se sentindo a China, né? Pagando a multa e falando foda-se. E nem a multa pagou, foi abaixo da multa. Foi abaixo ainda, deram desconto ainda.
Então o Corinthians teve o seu dia de China, digamos assim, com os chilenos. Tem um lado meio esquisito isso, né? A gente pensar, como é que o Corinthians conseguiu convencer o time chileno a abrir mão de parte da multa, um moleque de 21 anos, super promissor, pra uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, foda-se. Tá vindo um moleque que parece ser super talentoso, tem que ter uma adaptação aí, não é, apesar do cara jogar super bem no Chile, não é fácil a adaptação pro futebol brasileiro, é outro futebol, outro nível técnico principalmente. O próprio Romero é um exemplo, ele chegou mais ou menos com essa idade, né? 20, 21 anos. Sim. Deu 2 anos depois que ele começou a dar sim. E quando ele chegou, ele começou fazendo gol e depois teve uma queda. Sim, é verdade. Então, enfim, mas o importante o Corinthians comprou o cara 100% do cara. Então, assim, se ele começar a jogar bem e detonar, a China quiser vir aqui trazer o cara, eu não sei o que ficou em contrato, ou o que vai ficar em contrato e tal, mas o Corinthians recebe uma grana, o Corinthians lucra com isso em tese, né? Então, é um puta negócio aí que o Corinthians tá fazendo, tem um potencial enorme isso aí. Claro, tem que dar certo, mas potencial tem. E olha o que a gente tem aí de talento futuro no meio campo, né? Você vai pensar Pedrinho, obviamente, aí tem um Vital, tem o Araoz, tem o Cleison, que é novo também. O Cleison é novo também, esse moleque chegou agora, o Douglas, né? O Maicon saiu, ok, mas a gente ainda tem outra molecada aí, né, pra surgir. O próprio Mantuan, na verdade, ele é volante, né? Tá contundido aí como reserva da lateral. Enfim, então tem muito talento aí surgindo. Os moleques da base ainda, o Oia, que a gente sabe que tá meio estagnado, mas é um cara talentoso. O Renan Areias, o Vitinho, enfim, tem um monte de cara aí surgindo, né? Bom, então, muita coisa. O Fecim, que contratou do Ceará, que tá jogando muito bem no Sub-20 do Ceará não foi do mesmo time do Matheus Matias? Do ABC. É verdade. Do ABC, o arco e flecha, né? O próprio Matheus Matias, que ainda tá devendo alguma coisa ali, mas já mostrou um pouquinho no amistoso, que tem um tino, tem um faro ali, né? Então, acho que tem muito talento para ser desenvolvido. Claro, não vai dar tudo certo, mas olha o tanto de nome que a gente falou. Se der metade certo, a gente tem um time campeão. Vamos torcer para esses garotos darem liga aí, criar um caldo bom e o Corinthians consiga conquistar. Isso mesclando com vitórias, alguns caras experientes, etc., que vão surgindo aí, né? Enfim. Os próximos jogos do Corinthians, quarta-feira, na Arena, 21h45, pela Copa do Brasil, contra a Chapecoense. E no sábado, não é domingo, é no sabadão, Atlético Paranaense também na Arena Itaquera, 21 horas pelo Brasileiro. A Chape nunca ganhou do Corinthians. Isso torna o Corinthians favorito na Copa do Brasil? Eu acho que, independente dessas místicas, nunca ganhou, já ganhou, o Corinthians tá chegando com um embalo, né? Tá chegando com um embalo e joguei em casa sempre. Eu acho que dá pra tirar ali uns 2-0 em casa. A Chape não tá num momento bom também, né? Ela já teve... os dois times estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético ganhou de 4 hoje, por exemplo, né? Então já tá... Depois que saiu qual que era o técnico? O Diniz, que, enfim, tem uma cabeça muito boa, mas na zona de rebaixamento ninguém segura a vaga, né? Bom. Depois que saiu, o time tá dando uma crescente, mas também, assim... Eu acho que o Corinthians também tá num embalo. Eu acho que, na verdade, o Corinthians vai poupar jogadores, ou deveria poupar jogadores nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas contra a Chape, eu acho mais... Entrando com esse time do jeito que tá, confio aí no resultado que o Gibson tá apostando. E também, assim, tem essa coisa do tabu, de manter essa mística. O Vasco hoje, por exemplo, o Vasco faz 8 anos que não ganha no Corinthians, né? Ano passado o Vasco só perdeu pro Corinthians. E esse ano tá mantendo isso. Vamos manter essa tradição por mais um tempo aí, pelo menos uma década, pra completar aí, né? Na verdade eu falei que ia ser 2-0 porque eu acho que o Romero vai fazer 2 gols. Mas se o resto do time resolver fazer mais gol, pode ser mais até. Que o Corinthians comece jogando como se fosse o segundo tempo. Exatamente. A preleção do nosso tem que ser assim, já estamos no segundo tempo. Esse intervalo, segundo tempo, vai, corre. Eu acho que são 2 jogos bem difíceis pro Corinthians, porque são 2 times que vão vir fechados na arena. Sim. Eu acho que esses resultados do Corinthians assustam. Tem que assustar, devem assustar mesmo. E esses times vão vir fechados e o Corinthians vai ter dificuldade para entrar. Mas eu acho que, em parte, essa é a armadilha do primeiro tempo, né? Porque o Vasco não é um time super ofensivo, né? O Cruzeiro é um pouco mais, mas o Vasco não é. O Vasco mais ou menos tava vindo pra cima e começou a vir pra cima porque viu que tava dando, né? Então, tá abrindo espaço, não sei o quê. Aí fez o gol no finalzinho do primeiro tempo.
começou o segundo tempo, eles começaram, vamos fazer o segundo. E aí tomaram. Então acho que é meio que o bot aí, a armadilha russa, assim, né? A gente deixa os caras entrar e aí cerca por todos os lados e mata. É por aí. Não sei se vai dar certo contra a Chape e Atlético Paranaense, que talvez tenham menos ímpeto ofensivo. Atlético Paranaense eu acho que vai ter mais até, mas a Chape é um time bem mais fechadinho tradicionalmente, né? O último passado do pessoal comentando... O Felipe Guedes mandando boa noite, Mandade. Loss começa a dar a sua cara. Desempenho bem melhor. 4 jogos, 3 vitórias e um momento importante. É verdade. É importante o rapaz que falou aí do Loss tá dando a cara dele, porque eu acho que tem um pouco isso também, né? A gente viu depois da Copa o desempenho do time, tanto em amistosos quanto em jogos, o clássico à parte, né? É um time muito mais organizado do que era antes da Copa, um time com uma cara, assim, a gente sabe o que o time tá tentando fazer, tem um esquema tático mais nítido, né? Antes da Copa parecia uma bagunça o time, então, tava muito desorganizado e esse time tá organizado. Pô, não dá pra discutir, como a gente falou, 75% de aproveitamento em 4 jogos já é uma coisa relevante, né? Antes, em 4 jogos que o Loss tinha, era 25% de aproveitamento e a cabeça dele estava sendo pedida. Então agora temos também que exaltar o que ele está fazendo de bom. É verdade. Eu acho que falta essa intensidade nos 90 minutos, né? A gente tem que falar, o René Júnior se contundiu, teve uma contusão grave, né? Na partida contra o São Paulo, e ele só volta em 2019. O René Júnior, que acho que o custo-benefício dele tá deixando um pouco a desejar pelo tempo que ele passa no departamento médico, né? Com certeza. Mas ao mesmo tempo ele demonstrou em campo, não nesse breve período aí pós-Copa, mas ele demonstrou em campo no primeiro semestre qualidade. Sim. Eu acho que dá pra recuperar o jogador, fazer uma pré-temporada legal com ele de novo, apostar pra 2019 ele ser um cara importante no time, né? Pra falar rapidamente das meninas aí, elas não jogaram essa semana, estão num hiato aí, porque ao contrário da seleção brasileira masculina, quando a seleção feminina joga pra jogos oficiais assim, o futebol feminino dá uma paradinha aí. Então, a seleção brasileira tá jogando aí, vai jogar contra o Japão. Mas é interessante aí, a seleção feminina já fez, o Corinthians feminino, que é praticamente uma seleção feminina, quase. Já fez 77 gols no ano. 77 gols no ano. 39 desses gols foram de 3 jogadoras somente. Aí, que artilheiras, né? Jogando muito bem, Adriana Nenê. Então tá mandando muito bem aí o time, né? E agora, Gibson, chegou aquele momento especial. Vai lá. Em que o Fábio irá nos lembrar as nossas redes sociais. Poxa, chegou. Caramba. Toma um elástico. Por favor, Fábio. Vamos lá. Deixa eu estudar aqui. Bom, vocês estão nos vendo São aí 6. No Facebook. O Instagram vocês não estão vendo porque não deu certo aí. A gente já fez transmissões também pelo YouTube. E depois a gente vai postar no SoundCloud também o áudio disso aqui ao vivo. O áudio também você confere no iTunes, né? E também estamos no Twitter, só por comparecer ali, né? Porque a gente gosta de limites de caracteres, estamos lá também. Só pra mostrar que a gente consegue ser um pouco mais conciso, né? De vez em quando. Em todos eles, Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão. Exatamente, eu sei porque eu criei todas essas contas aí praticamente. E temos conta de e-mail também no irmandadecorintiana@outlook.com. É isso aí, esperamos mais uma semana 6 pontos. Mitológica do Paraguai. Romero rumo artilharia. Rumo ao melhor do mundo, né? Bola de ouro, pô. Bola de ouro pro Romero. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Romero!